Deixa que eu falo, tudo bem, galera? De volta aqui no canal, a gente precisa falar sobre Bruno Arleu de Araújo, o árbitro escalado, né? Porque agora já não é mais sorteio, ele é indicado, é uma definição lá do Wilson Luiz Seneme, que é o chefe da arbitragem da CBF. O Bruno Arleu de Araújo, ele tem números que desagradam ao Grêmio e ao Inter, ou seja, ele é uma unanimidade ao contrário, uma unanimidade reversa. Ninguém quer o Bruno Arleu de Araújo, mas tem um ponto que ele demonstrou uma situação que me preocupa para o Clássico Grenal. Com o Kahneman, e vou dizer mais, também com o Antônio Brum. Mas eu vou falar mais e explicar melhor isso que eu estou querendo dizer para vocês do Bruno Arleu de Araújo, o árbitro definido para o Grenal 4-4-3, depois da vinheta. Já aproveita e te inscreve no canal, dá o teu like, que eu já chego para falar um pouco mais do árbitro do jogo. Nesse vídeo eu quero te falar da Zapay, que é o aplicativo que vai te ajudar a regularizar a situação do teu veículo, seja carro, moto, caminhão, ônibus. Vai aqui na descrição do vídeo, clica no link, baixa gratuitamente o aplicativo da Zapay, tu não paga nada, não é pegadinha, realmente é de graça. E detalhe, usa o cupom BAGÉ20, porque daí tu consegue, se tu tiver alguma pendência em aberto, parcelar essa pendência em até 12 vezes no teu cartão de crédito e ainda conseguir 20% de desconto, abatimento das tuas taxas de cartão. Não perde tempo, descrição do vídeo, clica no link, baixa gratuitamente o aplicativo da Zapay. Bom, eu quero pegar uma situação, tá? O Grêmio jogou, se eu não estou enganado, foi no mês de julho contra o Cruzeiro. Foi um jogo que, fique bem claro, tá? Nós não jogamos nada. Com 16 minutos da primeira etapa, estava 2-0 para o Cruzeiro. Ali o jogo já estava perdido. Não é isso que eu estou querendo debater. Agora, tem uma situação que é a expulsão do Kahneman. Porque a expulsão do Kahneman, ela acontece num lance em que o Kahneman disputa uma bola de uma forma completamente normal. Isso aí já não é nem na intermediária, é praticamente no meio campo. A gente que está acostumado com o Kahneman sabe que se o Kahneman fosse para arrepiar seria muito diferente. E ele não tinha cartão. Não foi uma expulsão, porque ele já tinha um cartão amarelo, aí ele fez uma falta mais forte, o árbitro interpretou dessa maneira e deu o segundo amarelo e consequente expulsão. Não, ele deu o vermelho direto para o Kahneman. Eu até vou ler aqui o que ele disse na súmula da época. Por dar uma entrada com as travas de sua chuteira na altura do tornozelo direito do seu adversário de número 17, que era o Ramiro, ex-jogador do Grêmio, com uso de força excessiva na disputa da bola. O atleta atingido foi atendido no gramado e continuou na partida. O fato ocorreu no campo de defesa da equipe mandante, próximo ao círculo central. Não sou eu que estou dizendo, está na súmula. Próximo do círculo central. Uma entrada de disputa de bola. O futebol também é contato. Então, o Kahneman vai entrar no Clássico Grenal marcado, rotulado, como ele sempre entra, mas em especial pelo Bruno Arleu de Araújo. Tem um outro detalhe, se eu não me engano foi no ano passado, foi um jogo até que o Grêmio ganhou do Palmeiras. Ele pegou pesado na súmula contra o vice de futebol do Grêmio, o Antônio Brum, simplesmente pelo Antônio Brum questioná-lo. É isso que eu tenho dito nos meus espaços. O árbitro de futebol no Brasil, ele tem um vitimismo exagerado. Eu estou numa campanha contra a profissionalização do árbitro brasileiro, porque a gente vai dar mais condição para esses caras, sendo que eles não fazem o mínimo, que é cumprir critério. Esse lance de expulsão do Kahneman, eu estou citando duas situações, de um jogo que o Grêmio ganhou do Palmeiras, quando ele pegou pesado contra o vice de futebol Antônio Brum, e eu estou, assim, aplaudindo a atitude do Antônio Brum. Porque tem um monte de gente que reclama que o cara não fala. Quando ele vai falar, mas ele só fala de arbitragem. Não. É que a arbitragem virou um tema principal. E aí, quando ele vai para a entrevista coletiva, ele naturalmente é perguntado mais de arbitragem do que qualquer outra coisa. Eu acho que o erro aí de parte do Grêmio seria o presidente Alberto Guerra autorizar, permitir, deixar que o Antônio Brum falasse mais vezes, para que ao longo da semana ele pudesse falar, por exemplo, de outras coisas. E ele pudesse ser perguntado de outras coisas. Mas o Grêmio precisa berrar. E quando só o Renato estava berrando na coletiva, naturalmente, aí volta-se tudo contra o Renato. E o Renato, ao invés de falar de futebol, ele vai ter que falar de outras coisas. Eu estou muito feliz com a atitude do Antônio Brum. Agora, se a gente pegar o Bruno Arleu de Araújo, tem reclamação até do lado do Inter lá. Aliás, o vice de futebol do Inter, o Bisol, eu botei no meu vídeo passado aqui, ele foi criticar o Antônio Brum, disse que é retrógrado reclamar e tentar condicionar a arbitragem. Ué, ontem quando saiu o nome do Bruno Arleu de Araújo, ele saiu a dar entrevista por aí, de novo reclamando. Ele também está tentando condicionar. Bisol, não força, né, para não dizer uma outra coisa que também começa com F.
Agora, essa questão do Bruno Arleu, eu fui dar uma vasculhada em súmulas de jogos que ele participou, tá? Ele tem, em média, 7, 8. Tem jogos que ele tem 9 cartões. Ele é um árbitro que se esconde atrás de cartão. Então, o Grêmio já entra com 2 marcas. O meu Kahneman e a outra, fora de campo, o Antônio Brum. Repito, tá? Eu tô falando de números de um árbitro que desagradou o Grêmio e desagradou o Inter. Ninguém queria ele para esse clássico Grenal. Eu até imaginei, durante a semana a gente falava nisso, o próprio Baldasso do lado do Inter dizia, só olha, se eu pudesse escolher, eu escolheria o Marcelo de Lima Henrique. Eu também. Mas o Marcelo de Lima Henrique, sabe por que ele não foi indicado? Porque há pouco tempo ele falou numa entrevista coletiva que ele tinha muito apreço, ele tinha uma boa relação com o Renato. Vejam vocês, a CBF, que tem vários presidentes que foram presos, tem um presidente que ainda enfrenta uma certa resistência, inclusive jurídica, se ele vai permanecer ou se ele não vai permanecer, pois a CBF tira um árbitro bom de um contexto de apitar um Grenal, porque ele poderia ter alguma relação com um dos lados. Aí prefere botar um que nenhum dos lados gosta. Ou seja, tem tudo para ser um Grenal tenso pelo árbitro que costuma se esconder atrás de cartões e que não é unanimidade em lugar nenhum. E que já deu vermelho direto para o Kahneman quando a falta era no máximo para um cartão amarelo. Mas eu quero saber o que tu achas. Tu lembra também do Bruno Arleu de Araújo? Se inscreve no canal, dá o teu like, aperta o sininho para receber as notificações. Deixa teu recado aí porque eu volto a qualquer momento com mais informações do Grêmio. Até daqui a pouco.